Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O debate entre os ministros do Supremo Tribunal Federal a respeito da regulação das redes sociais já começou e também já encerrou. Foi muito rápido, não houve nem mesmo tempo para que tivesse um debate mais amplo, mais profundo sobre como seria feita essa regulação. E pasmem, já foi aprovado. Por 8 votos, o Supremo Tribunal Federal aprovou a regulação das redes sociais. Agora, quem inventar de falar aí de Lula ladrão, falar da Janja e qualquer outro parente dessa gente nas redes sociais vai pagar muito caro. O princípio de todas as punições vai começar com a regulação. A pessoa pode até ser presa. O ministro Fachin, então, comprou uma briga feia com Alexandre de Moraes no debate no Supremo Tribunal Federal. E, claro, eu quero mostrar para vocês um pequeno trecho dessa fala do, então, ministro do Supremo Tribunal Federal, onde ele diverge sobre o voto da censura que já está em vigor no nosso país. Se inscrevam, deixem o seu like e ativem o sininho das notificações para vocês ficarem muito bem informados de tudo que está acontecendo no cenário político do nosso país. Para mais gente entender os efeitos da decisão do STF sobre todos nós, segundo o próprio ministro Fachin. E vamos agora para o texto em que o Fachin enfrenta claramente Moraes e todo o seu argumento fajuto sobre a democracia. Olha aí. Poderemos ter um risco ainda maior com um segundo efeito da adoção desta regra geral, que é o controle dos discursos dos usuários. Primeiro efeito que ele mencionou, qual que era? Adelgaçamento, como ele falou, ou seja, enfraquecimento da pluralidade. E agora, qual é o segundo efeito? Controle do discurso dos usuários. Gente, surreal, olha aí. E, evidentemente, nem de longe estou imputando qualquer uma dessas circunstâncias ao voto que já contempla a maioria, mas estou a dizer que, do ponto de vista da experiência, está só sendo elegante aqui, dizendo, olha, não estou dizendo que é o que vocês querem fazer, mas é o que ele está dizendo que eles estão fazendo exatamente. E da literatura comparada, a adoção de controle de discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito Democrático. Ou seja, pessoal, já está em vigor e já foi colocada em pauta essa votação que agora não tem como voltar atrás. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal votou para manter a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O julgamento sobre a responsabilidade das Big Techs sobre os conteúdos de terceiro foi retomado e já foi definido. Com o voto e o placar do julgamento, já foram 8-2 para que o artigo 19 do Marco Civil da Internet seja considerado inconstitucional. Vejo a necessidade de termos uma certa cautela ao colocar isso em pauta. A concentração de poder que é inequívoca das plataformas e suas empresas, ressaltou o ministro. E eu não creio que esse seja um tema necessariamente para ser enfrentado ou solvido e esgotado com a remoção das plataformas. Por isso a minha divergência em relação ao remédio que está sendo empregado, disse ele. O ministro ainda acrescentou que que acredita que há uma necessidade de uma regulação estruturada e sistêmica e prefere não vir à tona aquilo que já está sendo debatido. Tudo isso já está sendo colocado em pauta. O jogo agora já é outro. E isso que estamos acompanhando é o mais absurdo que possa acontecer na nossa democracia. Isso vai deixar, gente, com que a gente fique nas mãos da esquerda. Parece absurdo, mas é o que vai acontecer e nós não temos mais como fazer, nós não temos mais como nos defender. Isso vai nos atingir em cheio. Infelizmente. Gente, a gente para um pouco para entender o que está acontecendo, mas é muito perigoso o que está acontecendo nesse exato momento, dentro de tudo isso que estamos trazendo, né?
E a maioria, daqueles que votaram, são os mesmos de sempre. E o que está acontecendo? O julgamento sobre essa responsabilidade civil das plataformas de tecnologia, sobre os conteúdos postados por seus usuários, já a maioria, né, das empresas, para que elas sejam responsabilizadas. Antes, você postava alguma coisa, as empresas, né, tinham um marco civil e não eram elas responsabilizadas pelo fato de qualquer pessoa postar qualquer coisa, né? Deveria haver um processo, deveria haver toda uma movimentação. E agora não. Agora, o que está sendo imputado aqui é que as empresas vão pagar muito caro por todas as postagens das pessoas. Então, o que as empresas vão começar a fazer? Elas próprias vão começar a regular o que é postado ou não. E se aquilo for contra os ministros ou qualquer um, eles vão tirar sem aviso prévio. Não vai ter conversa, não vai ter uma denúncia, um juiz, vamos entrar na polícia, vamos entrar com processo. Não, se a plataforma entender, ou se qualquer pessoa entender que deva sair do ar aquele conteúdo, vai sair. E aí foram apresentadas divergências quanto à aplicação do entendimento para os casos de crimes contra a honra, ou seja, calúnia, injúria e difamação. O primeiro a votar na sessão dessa tarde foi o ministro Edson Fachin e apresentou um voto pela constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. O ministro destacou que é tarefa do Legislativo a regulação e não do Supremo Tribunal Federal, e ela é estrutural e sistêmica sobre as regras de funcionamento das plataformas digitais. Creio que há uma necessidade de regulação. Preferentemente, não pode vir do judiciário, declarou o ministro. O ministro ainda afirmou que a moderação prévia de conteúdo a partir da responsabilização civil das empresas traria problemas para a pluralidade da rede. Por outro lado, apontou a importância e a pertinência da discussão. E claro que Carmen Lúcia, ministro Alexandre de Moraes votaram para essa regulação. E preparem-se, gente. Estamos falando, isso é só o começo. Ai daquele que denunciar, que falar contra o governo daqui para frente nas suas redes sociais. Nós vimos aí que algumas das Big Techs apagaram conteúdos postados, né, por empresas, por terceiros, onde a Janja estava fazendo toda a farra dela com o dinheiro brasileiro, e as publicações, todas as publicações que mencionava a Janja foram apagadas. Então, vamos aí manter a cautela, porque é só o começo, gente.